para que você possa ingressar em qualquer uma dessas escolas, para que você possa ter o plano de estudo, de investimento por conta do governo federal, seguir na carreira ativa como um futuro militar, você precisa ser submetido a um exame de admissão, a um exame de seleção, e por isso precisa de um preparo adequado e direcionado aos seus interesses, ensinando você, potencializando você para que você conquiste a sua aprovação e aproveite essa oportunidade. Em se falar de oportunidade, eu com a minha experiência e tradição, viajando todo o Brasil, preparando candidatos para os mais diversos concursos públicos militares, muitas vezes fui pego pela pergunta e questionamento de alunos que estavam iniciando a sua preparação sobre oportunidades. Eles questionando se de fato eles tinham oportunidade e a chance de ingressar na carreira militar. Então eu vou iniciar o nosso primeiro contato neste vídeo falando de uma parábola, de um conto que conta bem realmente o enredo do que acontece na vida de todos nós, na minha, na sua e de todos nós com relação às oportunidades que aparecem a cada segundo de nossa vida. Conta a história que certa vez um homem, muito triste com a sua vida, com a vida que vinha levando, com os resultados que vinha alcançando, chegou a refletir e pensar que Deus na verdade não existia. Ele acreditou que Deus não existia porque tudo na vida dele dava errado. Na vida pessoal dava errado, na profissão dava errado e tudo dava errado. Então ele se achava um azarão. E ele falou, então Deus não existe. E ele muito agoniado com aquela situação, e falou assim, se Deus existe, eu vou atrás dele, vou conversar com ele para eu entender por que eu passo por tamanha situação. E ele decidiu ir em busca de Deus. E aí pegou uma estrada e foi à procura de Deus. Durante essa viagem, durante essa estrada, a primeira coisa que ele encontrou, a primeira pessoa que ele teve um encontro foi um lobo. Isso, um lobo deitado, fraco, fétido, já com os seus pelos caindo, passando fome. Quando ele passou pelo lobo, o lobo fez assim, ei, tudo bom, seu homem? O homem falou, sim. Falou com o lobo. O lobo falou assim, o que você está fazendo? Eu estou indo à procura de Deus, respondeu o homem. Aí o lobo meio ressabiado falou, mas vai à procura de Deus por causa de quê? Aí o homem respondeu, eu estou indo à procura de Deus porque tudo na minha vida dá errado, então eu quero saber, se Deus existe mesmo, por que ele não está atuando em minha vida? Eu quero saber porque eu estou passando uma vida de azarão, na vida pessoal e profissional. Aí o lobo falou o seguinte, poxa, se você encontrar Deus e falar com ele, dá um recado meu para ele, pergunta para ele por que eu estou passando por isso, porque eu estou passando fome, porque eu estou assim debilitado, fraco e não conseguindo sair do lugar. Aí ele falou assim, tudo bem, pode deixar que eu falo. E aí ele seguiu jornada na sua estrada. Aí ele chegou mais à frente e encontrou uma árvore seca, com os galhos secos, sem folhas e sem frutos, sem muita vida. E quando ele passou pela árvore, a árvore fez a mesma pergunta, olá, seu homem, o que faz por aqui? Estou indo à procura de Deus. Mas por que você quer falar com Deus? Ele respondeu, quero saber com Deus por que a minha vida nada dá certo, porque eu não tenho oportunidade, porque as coisas não acontecem na minha vida pessoal e profissional. Aí a árvore chegou para ele e falou assim, poxa, se você encontrar Deus, pergunta para ele também por que eu estou passando por essa situação. Eu quero entender porque eu estou sem vida, sem folhas e sem frutos. E aí ele seguiu viagem. E mais à frente logo ele encontrou um belo castelo, uma linda princesa na janela, mas chorando muito. E ela perguntou, o que faz aqui, homem? Ele falou, estou indo à procura de Deus. E também explicou que estava querendo saber por que a vida dele não estava dando certo. Ela falou o seguinte, se encontrar Deus, pergunta para ele por que eu não sou feliz, por que as coisas não dão certo na minha vida, por que eu não caso com o homem da minha vida, com o sonho, eu realizo os meus sonhos. E assim ele seguiu viagem, levando também o recado do lobo, da árvore e da princesa. Mais à frente encontrou um caminho de luz e encontrou Deus. Deus chegou para ele e falou assim, olá, tudo bem? Falou para o homem, o que fazes aqui? Tanto me procurou que achou. Aí o homem falou, poxa Deus, eu estou chateado, estou amedrontado, nada na minha vida dá certo, nada na minha vida pessoal dá certo, na minha vida profissional dá certo, eu não tenho oportunidades. Aí Deus falou, já que veio me procurar, veio trazer toda a sua dor, eu digo a você, volte para a sua casa por toda essa estrada que percorreu, e ao chegar lá e durante essa jornada de volta, muitas oportunidades aparecerão em sua vida. Aproveite cada uma delas e você vai conseguir conquistar tudo em sua vida. Aí o homem falou assim, tudo bem, mas ao passar no caminho para cá, eu encontrei um lobo, uma árvore e uma princesa, e todos perguntaram, pedindo para perguntar ao Senhor por que eles passam também tamanhas dificuldades. Aí ele chegou para o homem e falou o seguinte, quando você passar pelo castelo, disse Deus, diga à princesa que uma grande oportunidade vai passar por ela. O homem da vida dela, o príncipe da vida dela estará passando pelo castelo dela. Grandes oportunidades aparecerão e que ela terá a sua vida resolvida. Aí chegou para o homem e falou assim, quando você passar pela árvore, ela está sem vida, porque nos tempos de guerra, alguns guerrilheiros esconderam, enterraram um tesouro muito valioso na raiz daquela árvore. E os gases liberados por essas joias, esses tesouros,
danifica o processo, né, de vida da árvore. Então dificulta a parte frutífera, a produção da árvore, para que ela se mantenha muito mais saudável. Então tem que se tirar aquele tesouro de lá para que ela possa voltar a florescer e ter melhor vida, que aqueles gases complicam muito a vida dela. Ah, beleza. E o lobo? O lobo, você diga o seguinte para ele, que o lobo é predador, então ele tem que sair de onde está, levantar e correr atrás da presa dele. E quando a presa estiver na frente dele, é para ele correr e comer a presa dele, para ele poder se alimentar, senão ele vai ficar fraco. E aí o homem voltou. O homem voltando, passou pelo castelo, a princesa perguntou, e aí, encontrou Deus? Encontrei. E ele falou o que para você? Ele falou que muitas oportunidades aparecerão em minha vida. E sobre mim, o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele falou que um homem vai passar no seu castelo e que muitas oportunidades vão acontecer na sua vida neste momento. Ela falou, que legal, você não gostaria de entrar para conhecer o meu castelo, me conhecer um pouco mais? Ele respondeu à princesa, não, eu não tenho muito tempo agora para você, eu tenho que correr, que eu tenho que aproveitar as minhas oportunidades. Ela falou, mas entre um pouquinho. Não, eu não tenho muito tempo para você, eu tenho que seguir a minha jornada. E o homem deixou a princesa lá e foi embora. No caminho encontrou a árvore, e a árvore falou, e aí, como foi? Deus falou o seguinte, que enterraram um tesouro na sua raiz, e esse tesouro está danificando o seu processo aí de vida, né, a sua produção, né, a qualidade da sua vida. Então a gente tem que desenterrar esse tesouro. A árvore chegou para o homem e falou assim, o senhor poderia desenterrar esse tesouro para poder favorecer toda a minha restauração? Ele respondeu, não, infelizmente eu não tenho tempo para desenterrar o tesouro, eu vou ter que seguir minha jornada. E ele deixou a árvore lá e seguiu. E mais à frente encontrou o lobo. E o lobo, e aí? Deus falou o seguinte, que assim que aparecer a sua presa, o seu alimento na sua frente, que você tome a atitude já de atacar, de tomar a atitude de pegar o seu alimento e de se alimentar. Quando ele falou isso, o lobo não perdeu tempo e comeu o homem, se alimentou do homem. E aí, moral da história, eu lhe pergunto, você é o lobo ou você é o homem? Porque o lobo aproveitou a oportunidade no mesmo momento da forma que Deus disse. Ele aproveitou a oportunidade. E o homem? O homem, ele não tinha tempo para nada. Ele não teve tempo para atender a princesa, não teve tempo para atender a árvore, não teve tempo nem para atender o lobo e nem mesmo as suas necessidades. Muitas vezes a oportunidade aparece na sua mão, está muito próximo de você, mas você não tem tempo, não tem atenção e foco para enxergá-la e aproveitá-la. Todos os dias, todos os segundos de nossa vida, oportunidades aparecem perto de você, oportunidades vão aparecer para você, só que você não estiver preparado, você não vai conseguir abraçar essa oportunidade. A carreira militar é uma grande oportunidade, você tem a chance de estudar, se formar, se qualificar numa carreira brilhante, para que você possa ter estudo, formação, qualificação, plano de carreira, reconhecimento profissional, social, financeiro, aonde você vai poder realizar sonhos, conquistar metas e objetivos. E a oportunidade está aí. Agora é muito importante que você esteja preparado. Nós do Pré-Militar Online vamos preparar você. Nós do Pré-Militar Online vamos orientar você para que você tenha a melhor orientação, a melhor preparação para que você conquiste a sua vaga no concurso militar. Fique conectado conosco que no próximo vídeo eu estarei apresentando a você a nossa metodologia, o nosso trabalho e toda a segurança de estudar conosco aqui no Pré-Militar Online. Essa é a sua oportunidade. Valeu!